Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos assiste, alunos que nos visitam, sejam bem-vindos, à imprensa, aos internautas. Não sabia do falecimento de sua avó, vereador Márcio, e desejo externar minhas condolências à sua família. Mas é bom ver o reconhecimento de Vossa Excelência em relação à sua avó, 91 anos, de muitas alegrias, de muita história, de muitos exemplos. Então, fica aqui as nossas condolências, os nossos votos de que a família encontre em toda a história de sua avó o conforto que merece e que ela tenha o descanso merecido. Agora eu venho falar sobre os assuntos que me trazem a esta tribuna no dia de hoje. Obviamente que tem que ser a questão do reajuste. Eu tenho aqui em minhas mãos as informações a respeito dos motivos que estão dando essa celeuma a respeito do reajuste dos servidores. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nenhum prefeito gosta de não dar reajuste. Eu não tenho certeza, mas acho que o ex-prefeito Magno Baumann sempre deu reajustes acima da inflação. Acho que sim. Eu, como prefeito, sempre dei reajustes acima da inflação. O sindicato sempre questionou perdas salariais e queria que os prefeitos que estavam naquele momento resolvessem a situação que foi deixada anteriormente pelo prefeito Silvio Drevik. As perdas salariais que se verificaram até agora decorreram dos dois governos do então prefeito Silvio Drevik. Poderia falar da receita. A receita de janeiro deste ano foi de R$ 11.992.000, enquanto que no janeiro do ano passado foi de R$ 13.525.000, ou seja, R$ 1.600.000 a menos. R$ 1.533.000 a menos. No mês de fevereiro, a receita foi, neste ano, de R$ 12.261.000, contra uma receita de fevereiro do ano passado de R$ 14.134.000, ou seja, uma diferença para menos, R$ 1.833.000. No mês de março, nova queda de 12.683 neste ano, ano passado 15.505.000, ou seja, uma queda de 2.821.000. Abril, nova queda, a receita foi de 20.955.000 contra 22.562 do ano passado, uma diferença a menos de 1.606.000, ou seja, até agora, neste ano, comparação aos primeiros 4 meses do ano passado, uma queda de arrecadação de 7.834.000. A folha de pagamento nestes períodos comparativos, no janeiro de 2012, foi de 5.860.000, contra uma folha de pagamento de 7.552.000 em janeiro de 2013. Aumentou 1.691.000. Mas aí há de se colocar também que teve que ser feito o pagamento das férias que não foram pagas em 2012. E aí até falei para o prefeito, ele reclamou, falei, o Silvio Drevik não pagou as férias de 2004, eu tive que pagar início de 2005. Eu não paguei as férias de 2008 em 2008, e o Magno teve que pagar em 2009. Portanto, não reclame, prefeito, porque o prefeito Magno não pagou em 2008, em 2012, e você vai ter que pagar em 2013. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, e tem mais que teve um aumento do funcionário de carreira que chegou até 40% no ano passado. Teve a questão do plano de carreira. Daí, em fevereiro, essa diferença para mais, eu debito às férias. Porque em fevereiro, a despesa de folha de pagamento deste ano foi menor do que a do ano passado. Neste ano, a folha foi de 6.496.000, enquanto que ano passado foi 6.538.000, ou seja,
uma diferença menos de 41 mil. Em março, também foi menor do que do ano passado. Foi de 7 milhões e 37 contra 7 milhões e 82 mil. Uma diferença de 15 mil reais a menos. Em abril, foi um pouquinho a mais, 6 milhões e 892 mil este ano contra 6 milhões e 853. Enfim, a folha de pagamento se manteve. A arrecadação está caindo. Eu conversei com o secretário de administração, Marcos Gertler, que todos conhecem, e acho que todos o respeitam pelo seu conhecimento técnico, contábil, sabem da competência dele, da seriedade dele. E ele me disse o seguinte, eu já lhe dou a parte, vereador. Ele me disse o seguinte, eu sou um otimista, eu acho que essa queda de arrecadação não vai se manter nos próximos meses. A queda de arrecadação que fez com que os percentuais de folha de pagamento aumentassem, decorrem das políticas econômicas de incentivos fiscais do governo federal, que faz com que caia o IPI e tal. Isso é muito bom para quem compra geladeira, mas é horrível para as prefeituras, porque o IPI, parte disso, vai para os estados e vai para os municípios, e é nesse ponto que está havendo essa queda. Eles estão preocupados se não houver mais queda, é uma situação preocupante. Se continuar havendo queda, é muito preocupante. O secretário acha que dá para imaginar que daqui a algum tempo vai de novo subir a curva da arrecadação. Mas essas são as situações. O prefeito está muito angustiado, ele conversou comigo. Na primeira conversa que tive, eu falei para ele, não dá tudo que o sindicato quer, até porque este ano também a reposição não é de 12 meses, e sim de 15. Teve esse problema. O prefeito Magno Bauman, no ano passado, deu, acho que foi em fevereiro ou março, por conta do período eleitoral. E isso fez com que agora, em maio, não é só de maio a maio, é de fevereiro a maio, ou de março a maio. A reposição é maior. São essas situações. É óbvio que vão haver as críticas fáceis. Tem que cortar os cargos comissionados. Vão ter que haver mudança, sim. Vão ter que haver, o prefeito vai ter que olhar essa situação, muito embora o percentual da folha de pagamento dos cargos comissionados não represente muita coisa, ou quase nada, neste percentual aqui da folha de pagamento. Dar os aumentos e continuar as quedas, o que vai acontecer? Lá na frente vai apitar, já vai entrar agora, se for dado o reajuste de inflacionário, não é nem do que o sindicato quer, já vai ultrapassar o limite prudencial. E se continuar a queda da arrecadação, vai entrar no limite máximo. São essas situações. Pois não, vereador Márcio Levevic? Esses valores que o senhor comentou ali, o rendimento do IPRESB está incluso neles, né? Os rendimentos do IPRESB estão... Porque esse que está fazendo um grande diferencial, porque eu tenho os dados aqui também, receita tributária. Sim. 2012, 11 milhões 906. 2013, 12 milhões 479. Receita corrente, 2012, 33 726 milhões. 2013, 35. Então, todos os dados que eu tenho aqui, a receita está maior. O que eu sei é que o rendimento do IPRESB, posso estar errado... Esse que deu um baque. Só que essa receita do IPRESB, ele é só para cálculo, para fazer a análise de se chega perto do limite prudencial. Não, exatamente. Mas não é recurso que vem para manter o município. Né? Então, isso ali é uma coisa que tem... Eu sei, mas o que acontece é o seguinte, vereador. Inclusive, o prefeito me disse, o prefeito e o secretário de administração disse, a questão não é financeira, a questão é do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas para isso tem... Esse é o problema. O rendimento do IPRESB no período que derrubou tudo. Existem condições de financeiras, se for o caso? Até existem. Só que, e o prefeito gostaria de dar, o problema é o limite prudencial e o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Enfim, são essas situações. Obrigado, vereador. Quem? Pois não? Mas daí, em sendo dito isso, vereador, aí não é verdade que as críticas são fáceis. Porque se está atingindo o limite prudencial, o que você faz? Manda embora.
Sim. Mas eu só digo o seguinte, não é fácil de fazer isso, mas também não é uma crítica fácil. Não, são críticas. Não, as críticas fáceis existem tudo que é lado. Sim. Não, tem que fazer isso, tem que tirar esse, tirar aquele, sabe? É sempre a mesma história. É que a prefeitura está gastando muito em folha de pagamento com cargos comissionados. Nós estamos vendo. É menos do que do ano passado. Me permite uma parte? Já lhe dou a parte. É menos do que ano passado. Quer dizer, não se venha dizer que estão gastando mais do que estão gastando, porque não estão gastando mais do que estão gastando no governo passado. Então, aí nesse ponto, a crítica é fácil. Esquece-se o passado. O sindicato busca incessantemente as reposições, as perdas salariais. E aí, me desculpem, senhores vereadores da bancada da oposição, principalmente do PP, se hoje existem perdas salariais, decorre do PP. Porque o PMDB, na minha gestão, deu os aumentos acima da inflação. E o prefeito Magno também. Mas o prefeito Silvio de Veiga não fez. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, vamos olhar um pouco para trás. Vamos olhar um pouco para trás para ver o seguinte. O sindicato busca as perdas salariais. E isso foi tentado fazer ao longo dos anos. Mas o que não poderia era que fosse resolvido por todos. Infelizmente, aconteceu essa situação. O prefeito vai ter que tomar algumas providências, vai ter que fazer corte de despesas, vai ter que fazer, enfim. Se tiver que reduzir cargos de confiança, acho que também tem que fazer. Mas nós temos que ir com muito mais calma nessas ponderações. Pois não, vereador Petit? Só para duas considerações aqui com relação ao ganho de 40% de alguns funcionários do ano passado. Isso já estava incorporado desde o ano passado no salário, não veio agora. Não foi agora que aumentou. Então, não houve um acréscimo agora. Foi quando foi feito o plano de cargos a salários que foram adequados a alguns salários. Outros, sim, as perdas salariais, todas elas foram zeradas, então, no governo do prefeito Magno, justamente quando foi feito a adequação do plano de cargos e salários. Então, hoje não existem perdas salariais. Mas, e por último, nosso otimista Marcos Gertler, né, que tende a dizer que vai haver melhoras, ele acredita que sim, independente de haver melhoras ou não, até o final do ano, essa reposição salarial precisa ser dada. Eu até concordo, e eu torço para que aconteça isso. E eu falei para o prefeito, você vai ter desgastes por causa disso e vai ter que resolver. Nós estamos vendo outros municípios, não é só São Bento do Sul, outros municípios também estão tendo problemas. Mas, enfim, o fato é o seguinte, o senhor falou a questão do plano de cargos e salários, ele foi uma conquista importante para os servidores. Para os servidores foi importante. Mas isso dá um problema no caixa das prefeituras. Até porque, eu já vou lhe dar a palavra, até porque isso vai ser um crescimento gradativo. E não digo que os funcionários não merecem, merecem sim. Mas tem que, quando acontece uma queda brusca na arrecadação, a coisa fica complicada. Eu venho argumentando com o prefeito há muito tempo da questão de dar aumento das bolsas de estudo para o ensino superior, com base na arrecadação do ano anterior, até porque eu sempre dizia para ele, a arrecadação aumenta todo ano? Me quebrou as pernas essa queda, porque me quebrou o discurso de pedir aumento das bolsas de estudo, porque a arrecadação que sempre aumentava, diminuiu. Pois não, vereador Geraldo? Sobre essa questão aqui das aplicações financeiras do IPRESB, eu estive hoje lá também conversando com o secretário Marcos Gertler, e como já foi citado aqui, pessoa reconhecida, teve cargos de confiança em todos os governos, os últimos que teve, e é professor universitário dessa cadeira na universidade aqui em São Bento, então conhece a fundo essa questão das contas, e o que pegou realmente foi a questão da remuneração das aplicações financeiras do IPRESB, que estavam lastreadas em aplicações de valores bem mais altos, taxas de juros bem mais altas, e que, a partir de agora, com a queda da inflação, caiu muito esse rendimento. Então, desse total de queda, entre aspas, do chamado receita corrente da prefeitura, onde engloba também a remuneração dos títulos do IPRESB, só nesse item houve uma queda de 10 milhões em 4 meses. 10 milhões de reais deu de juros a menos os 200 milhões que tem no caixa do IPRESB no ano de 2013 em relação ao mesmo período de 2012.
E esse valor é que está impedindo de se fazer o reajuste, não o caixa da Prefeitura. Já citou o vereador Fernando Malon que os gastos da Prefeitura, nesse período, por exemplo, no mês de abril, deu 2% a mais que abril do ano passado, e nos outros meses deu menos que no ano passado. Diferente aqui da Câmara, que no mês de março, em relação ao ano passado, deu 32,59% a mais do que no ano passado. Então, assim, na Prefeitura deu 2%, aqui deu 32%. E tudo isso faz parte do dinheiro do município, que está sendo gasto. Tem que se buscar solução? Sim, tem que se buscar solução. Não concordo com a questão do número elevado de cargos da Prefeitura. No início da gestão passada, tínhamos, junto com Luiz Cláudio Chuves, que era assessor de governo, montado um plano para reduzir esse número de cargos comissários da Prefeitura, reduzindo para 151 cargos, na época, o total de cargos comissionados que a Prefeitura teria. Não foi implantado, nunca veio para essa casa a votação da tal reforma administrativa, e São Bento está precisando, aproveitando esse momento, e pensar nisso. Tá? Nós precisamos reduzir a despesa da Prefeitura para sobrar dinheiro para investimento. E, às vezes, precisa se chegar num ponto desses, em que servidores que têm seu direito assegurado de receber o reajuste, né, vão ter que pressionar para que a Prefeitura mude sua atitude e diminua os gastos e aplique mais investimento do município. Então, eu coloco que, assim, os servidores precisam receber o seu reajuste, a Prefeitura quer fazer o reajuste, ficou bem claro isso, o sindicato falou isso, o prefeito falou isso, mas não pode extrapolar os 54% do comprometimento da folha no total da receita corrente. Então, o que se pediu ali? Pouco de paciência, será pago nesse ano, essa correção do reajuste dos salários. Como tem mais uma outra reunião agendada para terça-feira, como o sindicato tem se mostrado, né, conhecedor desses números, porque no ano passado também negociou a questão das perdas salariais. Então, eu acredito que é prudente a gente aguardar mais um pouco antes de ficar tomando decisões aqui ou criticando coisa que nem aconteceu ainda. Obrigado pela parte. E é por isso que eu coloco que... Eu acho que o senhor vai falar sobre os 30%, né? Não. Ah, então tá. Então pode falar. Sobre quanto por cento? Dos 30% a Não, mais. eu só vou dizer, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Geraldo Maia, o senhor sabe do apreço que eu tenho pelo senhor, mas me parece óbvio que o senhor não acha que esteja inchada a Prefeitura. O senhor acabou de embarcar com um monte de gente lá dentro. O teu partido? Então, me parece óbvio que... Poderia o vereador indicar quem que eu coloquei lá na Prefeitura. Não estou dizendo eu tenho certeza absoluta, a parte é meu, senhor vereador. Eu não estou dizendo que o senhor indicou, estou dizendo o seu partido. Por isso me parece óbvio essa reação. Obrigado pela parte, senhor vereador. Eu lhe dei a parte... Não ganhei a parte antes, mas lhe dei a parte agora, mas era para falar sobre o assunto e não para retrucar o vereador Geraldo. Tá bom. Dito isso, senhor vereador, eu lhe concedo mais um minuto, porque o seu tempo já esgotou. Por favor. Até por causa disso. A verdade é a seguinte. Eu coloquei tudo isso aqui, esses números já foram colocados, mas, por favor, que não se use isso como moeda de ataque político para dizer o prefeito não quer dar reajuste. O prefeito não está nem aí para isso. O prefeito não está preocupado com isso. Não é. Eu já fui prefeito e todo prefeito sempre gostaria de dar um pouco mais. Se não deu, é porque não está conseguindo. Mas eles estão estudando fórmulas de, como disse o vereador Geraldo Weimann, de resolver isso durante este ano. E lhe digo, presidente, da mesma forma que o vereador Geraldo Weimann disse, o senhor, dentro em breve, vai começar a escutar que as despesas da Câmara estão aumentando muito em relação aos anos anteriores. Eu posso dizer, esse trabalho com televisão, isso não é despesa, isso eu considero investimento, mas vai aumentar as despesas da Câmara. O senhor vai escutar em algum momento que talvez não consigam devolver dinheiro para a Prefeitura, como isso vem sendo feito ao longo dos anos, às vezes até por conta de uma pequenez de se fazer valorizar esta Câmara de Vereadores.
não se valorizava a Câmara para devolver dinheiro para a Prefeitura. Mas o senhor vai escutar isso. Então, são essas situações, são essas críticas fáceis que devem ser evitadas. E se trabalhar buscando, sim, o reajuste para os servidores, mas de forma que seja responsável. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador.